Agora aqui no Resolve, o primeiro tema que eu quero abordar é sobre LUTs, que serão nossos companheiros durante todo o processo de color grading. Existe basicamente 3 variações de LUTs: o LUT técnico, o LUT criativo e o Film Print Emulation. A gente vai começar vendo sobre o LUT técnico, que na realidade a gente já usou bastante. Os LUTs técnicos são basicamente os LUTs de conversão para Hexa 09 ou P3, por exemplo. A gente se familiarizou bastante com Hexa 09, que é a saída para a internet, para a TV, entre outros formatos mais convencionais. E a gente vai vir aqui em ARRI, por exemplo. Aqui em ARRI, o Resolve, ele já vem com alguns LUTs técnicos nativos, os principais, por exemplo, para ARRI, para Sony. Essa imagem é uma imagem de Sony, então ele já vem com alguns LUTs, certo? A gente tem aqui o Sony 709 para Hexa 709, e aí a gente tem algumas outras opções. É importante você entender os termos para a gente saber usá-los corretamente. No caso da Sony é um pouquinho confuso, alguns são mais claros. A gente tem o 709 normal, a gente tem o Type A, que simplesmente muda um pouco a curva de contraste, e aqui o que a gente vê, esse é o S-Log3 Gamut Cine, e esse é o S-Log3 Gamut Cine para S-Log2. Então ele vai converter nossa imagem para S-Log2, ao invés de S-Log3 da Sony, ele vai mudar para S-Log2. Isso pode ser útil em algum workflow, por exemplo, a gente tem imagens de dois espaços de cores diferentes. Sony, mas, por exemplo, um cinegrafista filmou em S-Log2 e o outro filmou em S-Log3. Então você pode querer selecionar algumas imagens e convertê-las para S-Log3 ou S-Log2, por exemplo. E aqui a gente tem nossos LUTs criativos. Esse aqui não vai estar instalado no DaVinci. Deixa eu mostrar. Eu vou abrir a nossa pasta. Todos eles eu baixei no site oficial da Sony. Então, por exemplo, eu vou puxar um aqui e eles vão fazer essa conversão, certo? Vamos entendê-lo. S-Log3 Cine para Cool 709, para 709 Frio. Esse aqui é um Teal and Orange para Hexa 709. Então, todos esses LUTs estão disponíveis no site da Sony. E a gente tem nossos LUTs criativos da ARRI, que são disponibilizados no site oficial. Eu vou vir aqui, abri-los e vamos fazer o seguinte. Eu vou desabilitar o nosso LUT de conversão para Hexa 709. Com Shift S eu vou criar um outro node e eu vou arrastar qualquer look, ok? Esse aqui. Repare na nossa imagem. Ela não saiu do log. Por quê? Porque esse LUT criativo ele não é combinado com uma saída Hexa 709. Essa vai ser a diferença entre os LUTs criativos. Alguns estarão acompanhados de uma saída para Hexa 709 e outros vão ser de espaço de cor log para log. Não haverá a conversão. Por exemplo, aqui a gente usou ele, não aconteceu nada, então a gente precisa usar ele em conjunto com o nosso LUT Hexa 709 padrão, que no caso é esse aqui do Resolve, certo? Que vem no Resolve. Por exemplo, eu vou criar uma outra versão e apagá-lo. Agora a gente vai vir aqui nos LUTs criativos da Sony. E o que você vai reparar é o seguinte. Esse LUT criativo já está com a conversão Hexa 709. Então a gente não precisa fazer nada. Então a gente não precisa do LUT padrão de conversão. A gente só precisa desse LUT já acoplado com o Hexa 709, com saída Hexa 709. Agora vamos explorar as vantagens de trabalhar com um LUT log para log, que não é o caso desse. Eu vou resetar a nossa imagem. E eu vou vir aqui na ARRI. E eu vou jogar o nosso LUT da ARRI. Mas a grande questão aqui é a seguinte. Essa imagem, ela não é ARRI, ela é Sony. Então, nosso workflow está errado. Nosso workflow não está sendo feito da maneira correta. Como a gente vai corrigir isso? A gente vai indicar para o software, a gente vai fazer uma conversão de Sony para ARRI. Por exemplo, eu vou criar um novo node. E esse node vai ter que ser o primeiro, certo? Ou a partir do momento que você quer que essa conversão funcione. No caso, a gente quer no primeiro node, eu vou vir aqui em Effects e a gente vai usar o nosso Color Space Transform para fazer essa conversão. Certo? Selecionei aqui e agora a gente vai indicar para o programa qual é o nosso espaço de cor, certo? Sony Gamut Cine 3 e S-Log3. E o Output Color Space, a gente quer transformar ela numa ARRI. Então eu vou selecionar ARRI Wide Gamut 3 e ARRI Log C3, certo? Então pronto, ó, a gente fez essa conversão, a mudança foi bem sutil, certo? Então a partir de agora, a gente vai interpretar a nossa imagem como se ela fosse uma ARRI, ok? Agora, o LUT de conversão da ARRI vai funcionar de maneira mais adequada, ok? Vamos visualizar ele sem, ó, tá vendo? Como os nossos highlights se sobressaem um pouquinho. Então vamos lá, ativando a nossa conversão para ARRI, a gente tem um controle melhor dos highlights, certo? Agora, entre esses dois nodes, eu quero adicionar mais 3 nodes, por exemplo. E nesses nodes vamos adicionar diferentes tipos de LUTs.
Arrilog Library. E vamos selecionar, por exemplo, vamos passar o mouse e ver qual fica melhor. Ó, esse aqui tem um visual interessante, esse também. Eu acho que esse aqui tá bem legal, bem azul, né? Bem forte, certo? Esse é um dos LUTs. Eu vou nomeá-lo como LUT 1. A gente vai vir aqui no terceiro node, LUT 2. E agora vamos procurar outro LUT. Por exemplo, vamos procurar um que afete mais o contraste. Embora esse aqui eu achei bem interessante, ficou um look bem bacana. Certo? Os dois. E agora no LUT 4, no LUT 3, a gente vai procurar algum outro LUT que afete o nosso contraste. Deixa eu desabilitar os dois, que está muito forte. E eu quero um contraste mais suave. Esse aqui tá bem legal. Tá vendo que suavizou o nosso contraste? Agora é o seguinte. Eu vou nomeá-lo para LUT 3 e vou trocar de posição com o nosso LUT 1. Você vai segurar o Ctrl e arrastá-lo até aqui. Pronto. Agora esse é o nosso LUT 1 e esse outro é o nosso LUT 3. Esse LUT, eu não gosto desse verde, eu não gosto da maneira que ele afeta a nossa imagem. Eu quero preservar somente a mudança de contraste. Então, como a gente faz isso? A gente vai vir aqui com o botão direito, em Composite Mode, e mudar simplesmente para Luminosity. Pronto. Agora ele vai afetar somente o nosso contraste. Legal, fizemos isso. Eu não gosto tanto da mudança de contraste, agora que a gente vê só o contraste. Então a gente pode vir até a nossa galeria de LUTs e passar o mouse em cima de cada LUT. Agora, a única coisa que será afetada, como a gente mudou aqui para Luminosity, será o contraste. Então a gente consegue ver isoladamente o contraste de diferentes LUTs. Vamos dar uma olhada no geral e ver qual LUT nos agrada mais. Por exemplo, ó, tá vendo como ele adiciona contraste? Bem legal, certo, vamos usar esse, vamos adicionar contraste. Agora a gente vai para o nosso segundo LUT, que é esse aqui. E olha, eu gosto da cor, mas eu não gosto da forma que ele afeta o contraste, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? Botão direito, Composite Mode, e ao invés de usar normal, a gente vai selecionar Color. E pronto, agora ele não vai estar mais afetando o contraste, somente a cor. E agora vamos no nosso LUT 3. No nosso LUT 3 a gente pode experimentar, por exemplo, somente Color. Legal, interessante. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a nossa imagem perde contraste. Ela perde contraste. Então o que a gente vai fazer? Vamos separar. Eu vou voltar aqui para normal. E a gente vai separar o contraste e a cor do mesmo LUT. Como a gente vai fazer isso? Eu vou apertar Alt P e criar um Parallel Node. E eu vou copiar o nosso LUT 3. Aqui eu vou escrever contraste e em cima vai ser a nossa cor, certo? Cor. Aqui com o botão direito eu vou em Composite Mode e eu vou selecionar Color. E aqui eu vou selecionar Luminosity. Pronto, agora a gente tem os dois se comportando de forma isolada. O resultado é o mesmo, mas agora que vem a grande questão. A gente pode simplesmente alterar seus valores individualmente. Por exemplo, eu posso controlar o contraste somente, assim como eu posso controlar somente a cor. Eu vou adicionar um pouquinho de cor mais ou menos aqui. E o nosso contraste eu vou diminuí-lo mais aqui. Então a cor eu deixei em 500 e o contraste eu deixei em 230. Então a gente consegue fazer essa separação do LUT. A gente consegue separar o contraste e a cor do LUT, porque às vezes o contraste é legal, mas a cor é excessiva. Ou o contrário, a cor é legal, a cor é interessante, mas o contraste é excessivo. Então a gente consegue fazer essa separação, certo? Eu vou reduzir esse LUT aqui, ó. Vamos vir aqui. E a gente vai atingir um resultado mais interessante. Por exemplo, eu vou deixar bem fraquinho, em 100. E esse LUT aqui é o nosso contraste. A gente pode reduzir também. Não é o caso. E eu acho que fica bem interessante, um resultado bem legal, trabalhando apenas com LUTs que são gratuitos, né? Que a gente acha no site da desenvolvedora. Agora que eu mostrei como utilizá-los, eu vou mostrar como baixá-los, certo? Para baixá-los é muito simples. A gente vai até o Google e aqui eu digitei Arri LUT, certo? Por exemplo, o da Arri. Se você quiser um LUT da Sony, você também vai encontrar no site da Sony alguns LUTs. Eu acho os da Arri de maior qualidade, principalmente esses looks, esses LUTs criativos são muito bons. E vamos lá, então eu vou vir aqui, Showing Result for LUT, e pronto. Aqui a gente tem alguns pacotes de LUT, certo? Ele não está nessa lista, então a gente pode simplesmente Look Library ou algo do tipo, vamos ver.
Certo. Agora vamos buscar os LUTs. Tem essas opções, certo? Mas o que a gente quer é essa aqui. Arri Look Library Log C3. A diferença entre o C3 e o C4 é que o C4 é para a nova Alexa que saiu em 2022, que é a Alexa 35, certo? Que ela usa uma ciência de cores diferente. A maioria dos projetos ainda são rodados em Alexa Mini, por exemplo, e são rodados em C3, certo? Então esse aqui vai atender bem. Eu vou baixá-la e vou abrir nossa pasta. Vamos extrair os arquivos. E você vai ver aqui o nome da pasta, Arri Look Library Log C3 Log to Log. A gente pode simplesmente copiá-la. Agora eu vou voltar no DaVinci Resolve. Eu vou vir aqui no nosso gerenciador, no nosso Project Settings, e a gente vai buscar por LUTs, aqui em Lookup Tables, certo? A gente vai vir aqui em Open LUT Folder, e aqui você pode criar uma pasta como você preferir. Eu, por exemplo, criei Arri Log Look Library, e aqui eu tenho meus LUTs. Eu tenho tanto LUT da C3 quanto da C4, certo? E eu colei todos esses arquivos aqui. Feito isso, a gente volta para o DaVinci e vai clicar aqui em Update Lists. Save e pronto. Todos os LUTs vão ser atualizados e agora você vai conseguir visualizá-los e usá-los. Então esses são LUTs incríveis. Estão todos disponibilizados gratuitamente no site da Arri. A única questão que você tem que ter em mente é que ele é desenvolvido para ser usado em conjunto com o LUT da Arri, certo? O LUT de conversão para Hexad 09, porque eles não acompanham saída Hexad 09. Se você usar com um LUT, por exemplo, de outra fabricante, como a Sony ou algum outro LUT do tipo, ele pode não funcionar adequadamente. Eu não estou dizendo que é uma regra, não estou dizendo que ele não vai funcionar ou que o resultado não vai ficar bonito, mas as chances de quebrar a sua imagem são maiores não seguindo como a orientação da Arri, né? A orientação do uso do LUT. Então você tem que ficar atento a isso. Agora vamos voltar aqui para o meu navegador e vamos buscar o LUT da Red. Aqui a gente tem, eu joguei Red LUT e aparece na primeira página. Vamos clicar aqui, Red LUT Downloads, e a gente tem alguns LUTs criativos da Red. Vamos baixá-los. No site da Red você vai precisar fazer a conta, certo? Então você vai ter que ter uma conta no site da Red. Eu vou entrar na minha e após o login o download vai estar liberado. Pronto. Vou voltar algumas janelas. E agora a gente tem essa outra opção, que é o nosso LUT de conversão para Hexad 09. O da Red é muito interessante, eu vou mostrar por quê. Eu vou baixá-los. Para esse LUT você não precisa de conta. E pronto, fiz o download. Vamos abrir a nossa pasta e eu vou extrair os dois juntos. Certo. Agora a gente tem nossos LUTs criativos e nossos LUTs de conversão. Eu vou copiar todos e vamos naquela pasta do DaVinci Resolve, certo? Project Settings, LUTs, Open LUT Folder. E eu vou criar uma nova pasta a fim de demonstrar. Red curso. Pronto, criei essa pasta e vou copiar tudo aqui, certo? Voltar no DaVinci e vou apertar Update Lists. Ele vai carregar um tempinho e aí você vai pressionar Save. Agora deixa eu procurar essa pasta e ela está aqui, Red Curso. Então agora a gente tem uma série de LUTs para Red. Ao contrário da Arri, eu acho muito interessante instalar o LUT Hexad 09 da Red. Por quê? Veja aqui é o nativo do DaVinci. Ele nos dá apenas uma opção de LUT. E quando a gente baixa o Hexad 09 da Red, o que acontece? Ele nos dá várias opções de LUTs, com diferentes tipos de contraste e suavização de imagem. Por exemplo, High Contrast, Low Contrast, Medium Contrast e No Contrast. Então a gente tem uma série de variações, que pode ser muito interessante para iniciar o projeto. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, e ao invés de converter nossa Sony para Arri, eu vou converter para Red. Para converter para Red, você vai selecionar o seguinte, existem essas opções, Color 2, 3, 4, a gente quer esse aqui. Red Wide Gamut RGB. E aqui a gente quer o seguinte, existem esse Gamma 3, Gamma 4, Red Log Film, a gente quer o 3G10. Pronto. Convertemos a imagem para Red e agora a gente vai fazer o seguinte, no nosso segundo node, a gente vai experimentar os diferentes nodes de conversão Hexad 09 da Red. Vamos usar o Low Contrast, deixa eu aumentar nossa tela. Por exemplo, Low Contrast, tá vendo? Medium Contrast.
e várias versões diferentes, com suavização diferente dos highlights. No contrast, tá vendo que nossa imagem fica flat? Olha que legal os highlights, a recuperação de highlight entre o R1 e o R3, por exemplo. E aí a gente tem high contrast. Em algumas imagens, dependendo de como ela foi captada, vai funcionar muito legal, vai ficar muito interessante. Então vale a pena você experimentar com esses diferentes tipos de LUTs, que são a mesma coisa, Hexa 09, só que a única diferença é o contraste, certo? E a gente tem os LUTs criativos da Red, que são esses aqui. E olha que interessante, ele tem essas duas opções, Red IPP2 Creative e o mesmo Red IPP2 Creative combinado com saída Hexa 09. Então vamos fazer o seguinte, eu vou manter esse LUT aqui, ó, 709, e vou desabilitá-lo. Eu vou adicionar mais um Node e a gente vai selecionar essa pasta aqui, combinado com Hexa 09. Pronto. Agora, deixa eu mudar a visualização. Agora a gente vai pegar e arrastá-lo. Pronto. Nossa imagem já foi convertida para Hexa 09. Olha que interessante. Vamos decorar o nome desse LUT. Ó, ele é o Flores to Hexa 09. Ok. E agora a gente vai aplicá-lo sem a conversão para Hexa 09. A gente vai vir aqui, que é log para log, certo? Esse aqui não está combinado com saída Hexa 09. E a gente vai procurar esse mesmo LUT. Aqui, certo? Flores. Eu vou pegá-lo e arrastá-lo. E pronto. Nada aconteceu, certo? Porque a gente tem que estar com uma combinação Hexa 09. Deixa eu mudar isso aqui para um Low Contrast, botão direito, Review Selected LUT. Ele vai mostrar o LUT que você está usando aqui. Eu vou colocar um Medium Contrast, por exemplo. Algo assim. Certo. E agora a gente tem o mesmo resultado que aqui, certo? Esse é o LUT com conversão para Hexa 09 e esse é o log para log. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma desvantagem, que se a gente mexer na opacidade dele, nossa imagem vai voltar a ser log, certo? Essa é a desvantagem de usar LUT com saída Hexa 09. Agora, por exemplo, a gente tem nossa conversão Hexa 09 aqui, e a gente tem o mesmo LUT, só que ele é log para log. Então, qual a vantagem? A gente pode vir no nosso LUT para log e simplesmente diminuir a opacidade dele. Vai diminuir a aplicação dele. Deixa eu selecionar algum outro LUT um pouquinho mais forte, vamos ver. Esse que é bem interessante, a gente pode simplesmente diminuir a opacidade dele. Por exemplo, ficou muito forte o efeito, então a gente vem e diminui na metade. Pronto. A mesma coisa a gente não poderia fazer com um LUT criativo com conversão para Hexa 09, porque a gente vai estar voltando a nossa imagem para o log, e não é o que a gente quer. Então essa é uma das vantagens de usar LUTs log para log, e depois você usa o seu LUT técnico de conversão depois de ter usado o LUT criativo, certo? Então existem esses dois tipos de LUT, e o nosso terceiro tipo de LUT é o nosso Film Print Emulation, que ele vai fazer uma emulação de filme, e eu vou abordá-lo na próxima aula.